Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Otávio, estagiário de matemática da professora Tina. E como vocês já devem saber, né, sempre que eu apareço aqui é para ensinar um pouquinho de matemática num assunto que vocês estão com dúvida. E dessa vez, o assunto que a gente escolheu abordar com vocês é a divisão. Por que que a gente vai falar sobre divisão? A divisão é um assunto que vocês vão encontrar durante o resto da sua vida inteira, não só a vida escolar, como a vida cotidiana também. E ela não é um assunto muito simples de se entender. Ela é bem longa, os processos podem ser um pouquinho complicados. Então a gente decidiu fazer uma coisinha parte a parte com vocês para ver se a gente consegue sair desse ano entendendo direitinho o que é a divisão, tá bom? A gente vai começar falando de divisão simples e aí a gente vai ver até onde a gente vai chegar, tá? Mas a gente vai tentar cobrir maior número de coisas possíveis em relação a esse assunto. Normalmente, eu só faço vídeo com vocês, né? Posto um vídeo que eu resolvo alguns exercícios e aí acabou. Dessa vez vai ser um pouco diferente. Além do vídeo, que não vão ser só um, inclusive, vão ser três ou quatro vídeos, eu ainda não sei. Vocês vão ter uma lista de exercícios para resolver, que vocês não vão precisar resolver inteira. Mais pra frente, quando chegar na hora, eu vou falar mais dela, tá? Mas é que é para vocês irem praticando e conseguirem tirar as dúvidas com a gente, porque é um assunto que vocês meio que precisam saber, assim, sabe? Porque as matérias que vão seguir durante os próximos anos vão tudo precisar que vocês saibam divisão. Então a gente precisa ter certeza absoluta que vocês entenderam direitinho, tá? Então vão ter exercícios para fazer e eu vou resolver alguns durante os vídeos para vocês terem ideia de como fazer, para vocês verem se vocês têm dúvida e esse tipo de coisa. E o que é muito importante também que vocês lembrem é que agora a gente está fazendo plantões, né? Acho que quando esse vídeo sair, vocês já vão ter tido alguns plantões, um ou dois, eu acho. E, bom, vocês já viram que no plantão toda a questão é voltada em tirar dúvidas que vocês tenham. Então, vamos supor que você assistiu esse vídeo, você tentou fazer o exercício e não conseguiu, você pode entrar no plantão em qualquer um dos horários, eu posso estar ou não lá, levar esse exercício que você não conseguiu fazer e a gente pode resolver ele ali juntos. Sabe? E aí você pode ver assim, mais cara a cara com a gente, se você consegue tirar a sua dúvida. Tá bom? Não esqueça, ir no plantão é muito importante, assim, é só para ajudar vocês. Inclusive esse vídeo e todos os outros, toda a ideia é ajudar vocês. Eu sei que às vezes parece que é muita coisa, principalmente, nossa, tem vídeo para assistir, e aí tem exercício para fazer, eu tenho que ir no plantão. Mas tentem se organizar direitinho para tentar aproveitar o máximo que der desse tempo que a gente consegue ficar com vocês. Porque é mais direcionado, a gente já tira a sua dúvida e aí meio que a gente gasta um tempinho agora, mas a gente vai salvar um bom tempo assim mais para frente, tá? Mas enfim, eu já falei demais sobre tudo. Agora eu vou partir pro vídeo. E esse vídeo em específico, esse primeiro, vai ser uma introdução do que é dividir. Eu quero que no final desse vídeo e depois você consiga me responder direitinho o que é a divisão e quais são os elementos que estão numa divisão. Tudo bem? Vamos lá. Bom, pessoal, como eu falei anteriormente, a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão simples, tá? E o método que eu escolhi para tentar ensinar vocês é os fazendo a partir de exemplos e depois do exemplo formalizando o que a gente viu. Então esse vídeo, e na real toda essa série vai ser feita mais ou menos desse jeito. Eu vou mostrar uns exemplos, a gente vai refletir sobre o que aconteceu nos exemplos. Eu espero que vocês vão acompanhando e vão tentando descobrir o que está acontecendo, vão tentando entender o que está acontecendo o tempo inteiro. E aí, a partir disso, a partir daí da nossa reflexão e do que a gente entendeu, eu passo explicando direitinho com os termos matemáticos, para ver se vocês realmente pegaram aí a ideia geral do que é dividir, que é o objetivo do vídeo de hoje. Tá bom? Vocês vão perceber que durante o vídeo eu vou fazer umas perguntas em relação aos problemas que eu vou mostrar para vocês. E a ideia de fazer as perguntas é que vocês pausem o vídeo na hora que eu fizer as perguntas e que vocês tentem responder aí na casa de vocês, tá? Eu sempre vou responder também a pergunta logo depois que eu fizer. Então é por isso que é importante que vocês pausem para vocês tentarem fazer sozinhos antes de eu mostrar qual é a resposta para aquela pergunta que eu fiz, tá bom? Ou qual é o meu jeito de chegar na resposta da pergunta que eu fiz, tá? Para começar com os exemplos, eu pensei numa situação bem comum da vida de todo mundo, que é a questão entre quando você tem bala e você precisa dividir essas balas entre seus amigos. Eu tenho aqui na minha mão, ó, 12 balas. 12 balas no total.
E eu preciso dividir essas balas entre 3 pessoas. Para representar as pessoas, eu peguei esses saquinhos aqui, ó. Tem um saquinho aqui do lado, que não dá pra ver direito na câmera. Um saquinho aqui e um outro saquinho aqui, tá bom? São 3. A questão é, como que eu consigo separar essas balas nos 3 saquinhos de forma que cada saquinho fique com o mesmo número de balas que os outros? Ou seja, tem que ter o mesmo número de bala no primeiro saquinho do que tem no segundo, do que tem no terceiro. Nenhum saquinho pode ter mais ou menos do que o outro. Tá? É pra gente separar igualmente entre os 3 saquinhos. Como você faria isso? Lembre, são 12 balas, tá? Aí, essa é uma daquelas perguntas que eu disse que eu ia fazer. Que tem aquela questão de que vocês tentarem fazer sozinhos antes de vocês verem o que eu vou fazer. Tá bom? Então tá, eu espero deixar um tempinho pra vocês pausarem e voltarem. Bom, caso você tenha feito, caso não tenha feito, eu vou falar o jeito que eu resolveria esse problema, tá bom? Primeiro eu vou tirar as 12 balas daqui, vou deixar aqui do lado. E eu vou pegar e vou separar apenas 3 dessas balas que eu tinha antes. Aqui, as 3. Por quê? Eu tenho 3 saquinhos, certo? O que eu posso ir fazendo, e que é o que a terceira que eu vou utilizar, é ir colocando uma bala por vez em cada saquinho. Por quê? Porque daí eu tô garantindo que eu tô sempre colocando a mesma quantidade a cada vez. Então vamos lá, ó. Uma bala pro primeiro saquinho, uma bala pro segundo saquinho e uma bala pro terceiro saquinho. Das 12 balas que eu tinha, eu já separei 3 aqui, certo? E na minha pilha de balas, sobraram 9. Como eu tenho 9 e eu tô dando de 3 em 3, você concorda que eu ainda consigo dar mais uma bala para cada saquinho? Porque toda vez que eu dou uma bala para cada saquinho, eu uso 3 das minhas balas, né? Como eu tenho 9, eu ainda posso colocar 3 e tá tudo bem. Eu ainda tenho bala sempre pra fazer isso. Então é isso que eu vou fazer, ó. A segunda bala pro primeiro saquinho, a segunda bala pro segundo saquinho e a segunda bala pro terceiro saquinho. Certo, agora eu tenho 2 balas por saquinho, todos eles continuam tendo a mesma quantidade, porque eu coloquei a mesma coisa em cada um. E das 12 balas que eu tinha, sobraram 6. E agora eu vou fazer a mesma coisa, como ainda tem 6, e toda vez que eu coloco um em cada, eu perco 3 balas, né? Eu consigo tirar mais 3 balas dessas 6 e fazer a mesma coisa. Então vamos lá, eu vou colocar a terceira bala no primeiro saquinho, a terceira bala no segundo saquinho e a terceira bala no terceiro saquinho. Feito isso, eu tenho 3 balas por saquinho e sobraram 3 balas na minha mão. Como eu ainda tenho 3 balas, mais uma vez, eu consigo colocar um em cada. Porque toda vez que eu faço isso, eu perco 3. Então vamos lá, vem a quarta bala pro primeiro saquinho, a quarta bala pro segundo saquinho e a quarta bala pro terceiro saquinho. E bom, gente, a gente chega aqui e a gente não tem mais bala, né? Porque as nossas 12 balas já estão aqui separadas nos saquinhos. Então aí eu não tenho mais o que separar, né? Então agora basta olhar e ver se eu consegui fazer aquilo que eu me propus. A ideia inicial era separar as balas em 3 saquinhos, de modo que todos os saquinhos tinham a mesma quantidade de balas. Você concorda que a gente conseguiu fazer isso? Porque a gente foi indo de 3 em 3, né, de 1 em 1, separando as balas, a gente terminou com 3 grupinhos de balas, cada um desses grupinhos com 4 balas. Então agora o que eu posso fazer é só pegar esses grupinhos de 4 balas e colocar cada um desses grupinhos em um saquinho. Dessa forma, eu consigo ter 3 saquinhos, cada saquinho com 4 balas, e, portanto, todos eles vão ter o mesmo número de balas. Tudo bem? O que a gente fez, resumindo, foi pegar 12 e separar 12 em 3 grupos, cada um desses grupos com 4 balas. Tudo bem? Antes de a gente passar para a formalização do que eu acabei de falar, eu vou fazer um outro exemplo, um pouquinho diferente, mas que pega com a mesma ideia, tá bom? Bom, gente, agora a proposta que eu tenho para vocês é fazer o contrário, não é exatamente o contrário, mas é mais ou menos o contrário do que a gente fez no exercício anterior. No problema anterior, a gente tinha um número de saquinhos fixo e eu queria dividir minhas balas nesses saquinhos, certo? E aí eu não sabia quantas balas ia por saquinho.
Dessa vez a gente vai fazer o contrário. A gente vai saber o número de balas que vai por saquinho, mas não vai saber o número de saquinho. É o número de saquinhos que a gente vai querer descobrir. Como assim, Otávio? Assim, ó. Eu tenho as mesmas 12 balas do problema anterior. E dessa vez eu tô te afirmando. Eu quero dividir essas balas, eu quero separar essas balas em grupinhos de apenas 3 balas. E essas 3 balas eu vou colocar em saquinhos. Cada grupinho de 3 balas que eu conseguir fazer, eu vou colocar em um saquinho. E aí a pergunta que eu faço pra você é, e eu espero que você pause para responder antes de seguir em frente. Quantos saquinhos eu vou precisar para pegar todos os grupinhos de 3 daqui? Bom, pensou na resposta? Independente sim ou se não, eu vou seguir aqui do jeito que eu acho melhor para fazer, tá? Eu acho esse um pouco mais direto do que o outro. Por quê? Porque nesse daqui, como eu tenho 12, eu posso ir tirando grupinhos de 3 do 12 até eu conseguir tirar tudo, certo? Se eu conseguir tirar tudo, né? Então vamos ver como isso faz, ó. Tirei aqui o primeiro grupinho de 3, então esse grupinho vai pro primeiro saquinho, certo? Agora, das 9 balas que sobraram, eu consigo tirar outro grupo de 3. Então eu vou tirar esse grupo de 3 aqui. Daí eu tirei 6 balas das 12 que eu tinha. E por enquanto eu consegui separar em 2 grupinhos de 3. Certo? Só que, se eu tenho 6 balas, eu consigo tirar mais um grupinho de 3. Tudo bem? Então eu vou tirar esse grupinho aqui, ó. Então agora eu tenho esses 3 grupinhos de 3. Então eu preciso de 3 saquinhos. Só que sobraram 3 balas, né? Daquelas que eu tinha. E como já deu bem certo, né? Porque já tem 3. Então esse aqui se tornaria o 4º grupinho de 3. Tudo bem? E agora acabou, né? Eu separei todas as balas que eu tinha em grupinhos de 3. Agora o que resta a gente fazer é ver o número de grupinhos de 3 que a gente tem, pra gente saber o número de saquinhos que a gente precisa. No caso, a gente tem 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 grupinhos de 3. E, portanto, precisamos de 4 saquinhos. Tudo bem? Mais uma vez, eu vou falar um pouco resumido o que a gente acabou de fazer, que foi, a gente tinha 12 balas, e a gente queria saber, basicamente, quantos grupinhos de 3 eu consigo formar tendo 12 balas. Tudo bem? Bom, gente, agora vamos parar para pensar um pouco matematicamente no que a gente acabou de fazer. Tá? A gente resolveu 2 problemas, que eram bem parecidos. No primeiro problema, a gente tinha 12 balas e 3 saquinhos. E daí, a gente queria saber se eu consigo dividir essas 12 balas nos 3 saquinhos, de um jeito que os saquinhos fiquem com o mesmo número de bala. Aí a gente vai pro segundo exemplo, né, que era parecidão, que dessa vez a gente tinha as mesmas 12 balas, só que a gente queria colocar 3 balas por saquinho. E queria saber quantos saquinhos a gente ia precisar para separar essas balas, certo? Nos 2 exemplos, o que a gente fez, a gente chama de divisão. O que é dividir? Dividir é quando eu pego uma quantidade e eu separo essa quantidade em grupos de mesmo tamanho. O número de grupos em que eu separo é o resultado da divisão. Então vamos aplicar isso no exemplo que a gente fez. Vamos lá. No segundo exemplo, eu tinha 12 balas. E eu queria separar essas balas em 3 saquinhos. Ou seja, eu queria pegar o meu grupo de 12 e dividir esse grupo de 12 em 3 grupos menores. E aí a pergunta era, quantas balas vão ter em cada um desses grupos? Quantos elementos eu tenho em cada um desses grupos? E a gente descobriu que era 4. Por que era 4? Porque eu consigo dividir 12, eu consigo pegar 12, e eu consigo separar 12 em 3 grupos, que era o que eu queria, e esses grupos todos têm o mesmo número de elementos. Eles têm 4 em todos eles. No segundo exemplo, a ideia era parecida também. A gente tinha 12 e a gente queria separar o 12 em grupos de 3. E aí a ideia era ver quantos grupos a gente conseguia formar. Que aí no caso foram 4. Por quê? Separando de 3 em 3, eu consigo dividir aquele 12 em 4 grupos, todos com 3.
Isso que é a divisão, tá? A gente pega uma parte, que no caso eram 12, né? A gente pega o todo do que eu tenho, e eu vou separar esse todo em grupos menores. Aí perceba que a gente fez duas coisas, né? Duas coisas diferentes. Na primeira, a gente sabia o número de grupos que a gente queria separar, que eram 3, né? A gente queria dividir em 3 grupos. E aí a gente estava querendo saber quantos elementos ia ter em cada grupo. Na segunda vez, a gente sabia o número de elementos do grupo. A gente sabia que a gente queria dividir em grupos que tinha 3 cada um. O que a gente queria saber, então, era em quantos grupos de 3 eu consigo dividir. Essas são as duas formas de aplicar a divisão. Eu tenho um todo, e eu quero separar esse todo, e às vezes eu quero saber em quantos grupos eu consigo separar, e outras vezes eu quero saber quantas coisas, quantas balas, quantos elementos eu vou ter por grupo. Tudo bem? Bom, gente, eu vou tentar explicar de novo, tá? De um outro jeito, para ver se pega aí e tira uma dúvida que tenha ficado, principalmente quando eu comecei a falar de grupo e elemento, tá bom? Vamos lá. No primeiro exemplo, eu peguei o meu total, que eram 12 balas, certo? Eu peguei o 12. E eu dividi esse meu total, essas 12 balas, em 3 grupos. Em 3 saquinhos, certo? Eu tinha as 12 balas, eu queria dividi-las no saquinho. O que eu queria saber? Eu queria saber quantas balas iam para cada saquinho. Ou seja, eu queria saber quantos elementos eu conseguiria colocar em cada um desses grupinhos. Eu descobri que cada um desses grupinhos, então, teriam 4 elementos. Ou seja, cada um desses saquinhos teriam 4 balas. Ok? Vamos pro próximo. No segundo exemplo, eu peguei o meu total, de novo, que era o mesmo 12 do exercício anterior, e eu dividi esse total em grupinhos de 3 elementos. Eu queria grupinhos, e cada um desses grupinhos tinha que ter 3 balas. Cada saquinho tinha que ter 3 balas. E daí eu queria saber quantos saquinhos eu ia precisar para conseguir pegar esse 12 e colocar, e dividir, separar esse 12 em grupinhos de 3. Quantos saquinhos eu preciso fazer isso? Bom, eu descobri que eu precisaria de 4 saquinhos. Porque eu dividi 12 nos grupinhos de 3 e eu consegui achar 4 grupos. Ou seja, 4 saquinhos. Cada um desses grupos com 3 elementos. Que foi o que eu separei antes. Tudo bem? A ideia geral da divisão é essa. É eu pegar um número, que no nosso caso foi o 12, e eu dividir esse número. Eu separar esse número. E aí, o jeito como você vai separar depende do exercício. A gente separou em grupinhos de 3, a gente separou em 3 grupos de 4. E quando a gente fala isso, o que a gente está falando? No primeiro exemplo, eu peguei o 12 e dividi em 3 grupos de 4. Ou seja, eu dividi 12 por 3 e o resultado é 4. No segundo exemplo, eu peguei o 12 e dividi em grupinhos de 3 elementos. Ou seja, eu dividi o 12 por 3 e o resultado foi 4. Tudo bem? Bom, gente, a primeira parte do vídeo termina por aqui. Eu sei que a gente não foi até o final ainda, mas é porque como o vídeo estava ficando muito longo, eu pensei que seria um pouco mais legal parar aqui, pra vocês darem uma respirada, e aí vocês continuam pro próximo, onde eu vou falar um pouco sobre o resto e sobre os elementos da divisão. Beleza? Como sempre a gente fala, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo, ou mandar pra Tina, que a gente fala com vocês, ou vocês podem levar elas pro plantão também, e aí a gente conversa no plantão sobre isso também, tá? Eu vou mandar uns exercícios pra vocês, vai estar disponível lá no site, cujo link vai estar aqui na descrição, mas eu peço pra vocês só fazerem esses exercícios depois que vocês assistirem a parte 2 do vídeo, tá? Vai estar lá indicado também quando vocês abrirem os exercícios, então pode ficar tranquilo. Se você esquecer disso na hora, vai estar lá lembrando pra você que só é pra fazer depois que vocês ouvirem falar sobre o resto e sobre os elementos da divisão. Beleza? Tá bom, tchau, tchau. Te vejo você daqui a pouco, talvez. Não sei quantos vão assistir esse vídeo, mas até já.